Olá, queridos, sejam bem-vindos. Já deu para você sentar aí na sua cadeira, se ajeitar e se preparar para esse nosso encontro tão especial. Quero começar também dando aquela sugestão que você pense seriamente na possibilidade de compartilhar o link desse vídeo, dessa transmissão com alguém. O que a gente tem recebido, conversado, percebido, aprendido, não é só pra gente, a gente precisa, deve compartilhar. Quero começar lendo com vocês Isaías, capítulo 55, versículo 9. Você pode abrir aí a sua Bíblia? Ligar a sua Bíblia aí, quem sabe acompanhar comigo? Uma palavra de Deus para mim e para você. Isaías 55, versículo 9, que diz assim: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos, mais excelentes do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos, mais excelentes do que os seus pensamentos. A palavra de Deus para nós, que não são palavras de um Deus prepotente, querendo dizer que é melhor do que a gente. Imagina, Ele é Deus. Não há termo de comparação. E por zelo, Ele quer nos lembrar isso. Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É excelente para a minha e para a sua vida. E a gente deve estar atento a isso. Buscando cada vez mais ouvir a voz desse Deus. Conectados com Ele. Por isso que a gente está aqui hoje. Conduzidos por esse Deus, nós seguimos aprendendo a entender as dinâmicas possíveis entre a gente, entre as pessoas. Eu estava pensando, a impossibilidade de sair por aí, por um lado positivo, por incrível que possa parecer, ela tem nos proporcionado encontros abençoados e aprofundamentos importantes sobre questões que eu considero relevantes no mundo que habitamos. Pois bem, esse é o nosso encontro de hoje, o nosso ajuntamento. Aproveite esse tempo. Quero começar cantando uma das minhas músicas preferidas que fala justamente sobre esse momento. É uma oração pedindo que Deus abençoe o nosso ajuntamento. Vem, sopra sobre nós teu sopro, esse ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora. Revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Eu vou cantar mais uma vez do começo, você canta comigo? Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio
sede. Meus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém. Amém. Todo dia seja o nosso viver para honrar e louvar ao nosso Deus. Todo dia seja o meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim por ele vou seguir. Revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Amém. Você sabe que esse encontro, ele acontece
debaixo da dependência da ação do Espírito Santo de Deus, para que ele não seja apenas um encontro onde a gente está junto, mas um ajuntamento na presença de Deus. E nesse ajuntamento, um tempo no qual Deus fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, renova em nós o ânimo, a esperança, as boas expectativas naquilo que Ele tem para nós. Hoje a gente vai conversar na nossa reflexão sobre um convite que Jesus faz para os seus discípulos e, consequentemente, para mim e para você. Um convite para aguardarmos o final da história e caminharmos no tempo aqui nessa santa e boa expectativa em relação ao que Ele tem preparado para nós. Então, o meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus se faça presente, falando aos nossos corações. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, Senhor, que o teu Santo Espírito continue a nos conduzir e a nos inspirar nesse tempo de louvores, de conversas, de informações importantes, de reflexão na Tua Palavra. Nós oramos com gratidão e com louvor, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia. Tenho 3 recados. Primeiro recado é que a gente está muito feliz que a gente está multiplicando os grupos pequenos da Vila. A gente está feliz porque pessoas têm se voluntariado para fazer a facilitação dos grupos. O pastor Gustavo, junto com o pessoal da secretaria, mais outras pessoas aí, têm ajudado a montar o quebra-cabeça que tem a ver com disponibilidade, né, faixa etária, o horário que as pessoas podem, para finalmente surgir grupos novos. E a gente está muito feliz com isso. Mas a gente também quer dizer que cabe mais. Então, se você quer facilitar os encontros dos grupos, não deixe de escrever para a gente. Quer ser um facilitador, escreve para a gente. Você quer fazer parte de um grupo, então também pode escrever para nós, falando aí da sua família, da sua necessidade, porque a gente acredita nessa iniciativa. É um tempo de convivência, um tempo de carregar as cargas pesadas uns dos outros, que alguém ora por você, você ora por alguém e cresce no conhecimento, discutindo os temas aí que a gente tem proposto nos grupos pequenos. Isso é muito importante, a gente acredita demais nisso. Outra iniciativa, mês que vem começa a Escola Bíblica Online. O pastor Marcos Botelho vai estar à frente dessa iniciativa, são 10 encontros nas terças-feiras às 21 horas. Aprenda a ler a Bíblia. Então o pastor Marcos tem uma experiência dando aula no seminário na área de hermenêutica e ele vai dar aula nessa área, né, falando com a gente. Aprenda a ler a Bíblia. Então eu tenho certeza que vai ser um tempo muito relevante, mas você precisa fazer a sua inscrição. Então
Se você já recebeu aí o link, faz sua inscrição, a gente vai mandar mais uma vez o recado semana que vem. Faz sua inscrição para participar com a gente nos encontros às 21 horas nas terças-feiras. E o terceiro recado, que é um motivo de grande alegria, da área de diaconia e serviço, a área que eu faço parte, a gente, essa semana, com a nossa compra agora, a gente está atingindo 7 toneladas de donativos. 7 toneladas que nós conseguimos levantar através da comunidade da Vila. Comprar cestas básicas, kits de higiene, ovos, leite e outras coisas, né? Toalhas e outras coisas que a gente conseguiu fazer com que aquelas pessoas que nesse momento de sofrimento pela pandemia, de sofrimento pela crise econômica, a gente consegue de alguma forma chegar com uma palavra de esperança e com um suprimento de uma necessidade, de alguma necessidade básica. A gente está muito feliz com isso, então muito obrigado, principalmente por você que tem contribuído para esse fundo, né? O apoio financeiro às pessoas que precisam, o apoio de alimento que a gente consegue fazer através da área de diaconia e serviço. Durante esse tempo nós adotamos uma comunidade, um grupo de famílias que está lá na região de Guaianazes. Então, sistematicamente, a cada mês a gente tem apoiado esse grupo de famílias. Isso tem sido muito, muito especial receber fotos e receber recados, agradecimentos dessas pessoas. Então, estendemos aqui a você que tem contribuído esse agradecimento. E não tem como falar disso, né, sem falar dos voluntários. Nessa semana teve o dia do voluntariado, né, e a gente não pode deixar de agradecer às pessoas que têm trabalhado como voluntário em diferentes áreas da vila, mas em especial essa área que cuida daqueles que estão passando por grande necessidade. Então, muito obrigado por você que tem servido nessa área e tem entregue, pego na vila uma coisa, levado para alguém, entregado. Muito obrigado por isso. A gente tem certeza que a gente pode ser a expressão divina do cuidado, do amor àquele que precisa. Então a gente está feliz porque como comunidade a gente pode crescer na comunhão através da iniciativa dos grupos pequenos, a gente pode crescer no conhecimento através da Escola Bíblica Online e a gente pode, na prática, mostrar cuidado, mostrar amor para aqueles que estão precisando. Glória a Deus por isso e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Oi, gente, tudo bem? Vamos falar com vocês. Hoje a gente vai bater um papo com o Paulo Bueno, presbítero aí da nossa igreja. E fala um pouquinho então, Paulo, de onde você vem, como é que você chegou na vila? Olá, Gans, olá a todos. Uma igreja, bom dia, boa noite. Sou Paulo Bueno, casado com Roberta. Temos um filho chamado Henrico, já filhão de 26 anos. A gente vem de uma conversão bem de um bom tempo, né? Nós não éramos cristãos reformados ou evangélicos. Nos convertemos há quase 30 anos atrás, entre algumas poucas igrejas que a gente passou. A última foi a Igreja Presbiteriana do Butantã, onde ainda a gente tem muitos amigos, muitos queridos. Fizemos um bom trabalho ao longo desses 18 anos ali, de comunidade mesmo, de amizade. Assim, nosso trabalho em relação à nossa comunidade e a comunidade ao entorno do Butantã foi bem agraciado por essa igreja. A gente veio a conhecer a vila, juntamente até com o local. E a gente amou o projeto, gostou muito do DNA da vila, do que ela se apresentava como igreja para nós nesse momento das nossas vidas, né? Nosso filho foi viajar, foi morar fora, enfim, estamos aqui, só eu e ela, e a gente se identificou muito. E ao longo desses quase 3 anos e meio, 4 anos que a gente está por lá, a gente tem sido muito agraciado de estar convivendo e podendo dar um pouco do nosso esforço, do nosso suor, do nosso coração para essa igreja e vice-versa. A gente está recebendo, eu acredito que muito mais do que o que a gente está conseguindo dar. Legal, Paulão. Tem sido muito bom mesmo conviver com você e com sua família. Muito jóia. Paulão, você lembra agora essa questão da pandemia, né? Você está com um filho até morando em outro país. Essa situação que às vezes a gente
como a gente vê muitas vezes na Escritura, na Bíblia, algumas situações que a gente enfrenta de não saber o que vem pela frente, né? Mas o que te dá esperança nesse Jesus que você se apaixonou, né? Você citou aí há 30 anos quase atrás. O que te dá esperança de lembrar nesse momento, nas palavras de Jesus, e para a gente enfrentar isso, um pouco desses obstáculos que estão aí na frente? Cara, eu vou te dizer, bem mais reflexivo em toda a situação. A esperança está em todos vocês aí. A esperança do Cristo está em uma igreja, no convívio com vocês, com pessoas, com seres humanos que seguem a mesma ideia, que tem essa mesma fé, que tem isso é esperançoso. Essa é a imagem do Cristo que eu literalmente vejo constantemente. Tá em saber que a gente tem pessoas ao teu lado no momento da dificuldade, tem pessoas do teu lado para sorrir, para ser feliz junto com você nos momentos de alegria. Isso é maravilhoso, que é o que essa pandemia está tirando muito da gente, tirou muita energia de nós, um pouco convívio, um pouco abraço, um pouco afeto, mas a gente continua com essa mesma esperança, de nos reencontrarmos, de nos vermos em menor quantidade, muitas vezes. A gente não está nos reunindo nos cultos, mas a gente poder estar ouvindo a palavra de Deus por mecanismos que a gente jamais imaginou, e hoje a tecnologia nos permite isso, poder estar perto, sem estar juntos. Mas em breve a nossa esperança é que tudo isso volte, que a gente volte com esse afago, com esse afeto, com essa coisa de poder servir a Deus. É isso, estar sendo agraciado e agraciar aquelas pessoas que chegam próximas da gente. Essa é a minha fé e é onde eu deposito a esperança. Muito legal, Paulo. Compartilho com você essa mesma esperança, né? A gente fica... a gente pode ver em parte uns aos outros, mas então um dia nos veremos face a face, né? Um pouco se compara com a esperança do reino de Deus, né? A gente um dia se vê face a face, pessoas que já se foram, pessoas que ainda convivem com a gente, de um dia a gente se vê de maneira plena. Essa é um pouco da nossa esperança. Muito obrigado, viu, Paulo? Que Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês aí, obrigado por tudo aquilo que vocês têm nos proporcionado em todos os sentidos, viu? E que Deus continue no governo da comunidade, da nossa igreja e de todos aqueles que convivem conosco e aqueles que não convivem, mas que a gente consiga alcançá-los de forma cristã. Obrigado. Abração. Vamos à nossa reflexão? Mas antes, deixa eu perguntar, você já pensou em compartilhar esse link, o link desse vídeo com alguém? A gente tem sugerido isso, que temos recebido, que temos ouvido, conversado, não é só pra gente, pode ser e deve ser compartilhado, então fica a dica, fica a sugestão. Vamos orar? Senhor, Pai querido, muito obrigado por mais esse encontro. Muito obrigado porque, como teu povo, estamos reunidos em torno da tua palavra, que é a palavra de vida eterna para nós e que renova em nós o ânimo, a certeza da tua condução, do teu cuidado, do teu amor por nós, da tua presença com a gente. Então, que seja assim, que a tua palavra neste encontro nos ilumine, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Em tempos tão difíceis que temos vivido, que seja essa a nossa certeza de que não estamos sozinhos, que temos a tua companhia constante. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro, muito obrigado pela tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar hoje com uma sugestão de série. Hoje eu vou começar sugerindo uma série porque o texto que a gente vai ler, eu leio sob o impacto positivo dessa série, uma série chamada
The Chosen, que eu acabei de assistir com a Luísa. Só tem a primeira temporada e a gente meio que maratonou, assim, vimos a série toda, e é uma série que conta da história de Jesus, o ministério de Jesus com seus discípulos, e é contado de uma maneira muito, muito sensível, com muito bom gosto. Pelo menos foi essa a minha percepção, a percepção da Luísa. Então eu queria sugerir, porque fez muito bem pra gente, uma licença poética ali muito coerente, mostrando Jesus como alguém bem-humorado, alguém que ama estar com as pessoas, alguém que abraça, um Jesus que abraça. Muito interessante isso, eu acho que muito coerente com aquilo que a gente percebe a respeito de Jesus nas Escrituras. Então, de repente a gente até coloca o link aqui na descrição desse vídeo ou manda pelo WhatsApp da comunidade para quem quiser ver, quem quiser acessar. Gostei muito. É legal também nessa série ver a perplexidade dos discípulos, justamente por poderem conviver com alguém que é tão, tão especial, Jesus de Nazaré. E eu leio hoje o texto impactado por essa série que a gente viu recentemente, chama The Chosen. Fica a dica. E o texto de hoje é João, capítulo 16. A gente vai ler do versículo 16 ao versículo 20, quatro versículos apenas, do capítulo do Evangelho de João, capítulo 16. Ligou sua Bíblia aí, abriu. Para quem não tiver com a Bíblia, você pode ler, eu acho que vai ter na tela o texto, que diz assim: é um diálogo, uma conversa de Jesus com seus discípulos. Jesus diz assim: mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois, contudo, me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente. E vou para o Pai. Jesus também tinha dito para os discípulos recentemente que ele ia para o Pai. Os discípulos não estavam entendendo. E o que ele quer dizer com mais um pouco, não entendemos. Olha a sinceridade dos discípulos, né? Eu acho interessante isso. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês me perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Esse texto tem algumas coisas muito legais, muito interessantes, importantes da gente pensar, da gente compreender. E dentre elas eu quero destacar algumas hoje aqui nessa reflexão. Mas para começar eu quero contar uma história que esse texto me fez lembrar. Aconteceu agora recentemente comigo e com os meus 2 filhos, Gabriel e João. Eu não sei como tem sido para você, mas nessa pandemia, nesse isolamento, por esses dias eu estava com os 2 em casa, a Luísa super ocupada e eu com os 2 na frente da televisão, vendo muita televisão e vendo que eles estavam acumulando energia, mas sem gastar isso, ou gastando da pior maneira possível, vendo televisão e quebrando a casa. E eu falei: menino, chega. Eu meio que me irritei e falei: a gente vai dar uma caminhada agora, vamos dar uma volta no quarteirão. Nós moramos num bairro de muitas ladeiras íngremes. Então quando eu falei vamos caminhar, eu falei: cara, mas será que vai dar certo isso? E eles se empolgaram: vamos caminhar. Eu falei: a gente vai andar, vai ser uma aventura, porque tem muita ladeira, vocês sabem. Então a gente vai subir e descer ladeiras nessa volta no quarteirão. E eles, empolgados, achando que não tinha problema nenhum, vão embora. Então colocamos o tênis, tomamos um banho de álcool, vestimos nossas máscaras e saímos para caminhar. Eu falei: olha, vocês vão ficar cansados, vai ser difícil, talvez, em alguns momentos, mas vai valer a pena. Adivinha o que aconteceu? A gente saiu para caminhar e, assim, menos da metade do caminho, virando a esquina, João, mais novinho, falou: pai,
Estou achando muito difícil, está muito cansativo. Daqui a pouco, mais à frente, Gabriel começou a reclamar. Enfim, resumindo, foi uma caminhada de muita reclamação e no final quase que os dois dizem para mim, me deixa aqui, eu não quero mais continuar, vou parar. Eu falei, não, vamos até o final, vai valer a pena. E valeu a pena, os dois, voltamos os três para casa, cansados, mas naquele dia eles dormiram bem, eles puderam gastar aquela energia que eles vinham acumulando, vendo muita televisão, e sem correr, sem suar. Foi bom, valeu a pena. Por que eu lembrei dessa história? Porque Jesus convida a gente para uma jornada, mas Ele não esconde da gente que essa jornada seria e é cansativa e nos marca e a gente sua nessa caminhada. Não é uma caminhada fácil. A caminhada cristã nunca foi descrita pela Bíblia, pelo Evangelho, como uma caminhada fácil, como uma caminhada de paz, essa paz que a gente quer ter aqui diante das circunstâncias. Então, esse texto é um texto onde a gente percebe, numa leitura mais cuidadosa, que Jesus se importa sim com a vida emocional e espiritual dos seus discípulos. Jesus se importa sim com a minha vida espiritual e emocional. Jesus se importa com a sua vida espiritual e emocional. Por isso ele se adianta aos fatos e meio que numa conversa sincera prepara os seus discípulos para uma grande dificuldade que eles vão enfrentar. Quando Jesus te convida a segui-lo, ele não esconde da gente que vai ser uma caminhada difícil. A vida aqui é uma vida de ladeiras, de altos e baixos, de sobe e desce, de cansaço. Então Jesus disse para os seus discípulos, olha só, não vai ser fácil. A gente ouve de vez em quando, eu não sei, e até mesmo eu ouço pessoas falando e às vezes a gente diz, poxa, eu esperava encontrar mais paz nesse caminho, mas acabo tendo que encarar problemas que parecem se intensificar, inclusive, à medida que eu caminho com Jesus. Tem gente que se converte e diz, parece que o cristianismo deixou a minha vida mais difícil, pastor. Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, mas perdi meu emprego, perdi o amor da minha vida, fiquei doente, como é que pode? E diante disso, a gente deve dizer, olha, vamos caminhar junto, vamos ver como a gente pode se ajudar nos momentos difíceis, mas isso acontece. Isso acontece. A chuva vem sobre maus e bons. Os dias difíceis vêm sobre maus e bons. O sol vem sobre maus e bons. Nós não estamos imunes. Muito pelo contrário, a caminhada cristã, ela traz sim em determinados momentos maiores dificuldades. Quem nunca ouviu falar ou já não sofreu preconceito justamente por conta da fé? Gente que acaba sofrendo prejuízo nos negócios, na carreira, por não abrir mão da fé e de uma vida correta e justa. Gente que abre mão do lucro porque não abre mão dos valores que Jesus ensina para gente que passa por tribulação, por escassez, por fome, por doença, porque ser crente não é estar imune. Gente que é criticada por não abrir mão dos valores que são considerados às vezes fora de moda, politicamente incorretos. Enfim, notícia para mim e para você, que eu sei que você já sabe, mas eu quero hoje, a partir desse texto, reforçar. A Bíblia nunca disse que seria fácil, a Bíblia nunca disse que seria diferente. Talvez a igreja, equivocadamente, não tenha nos alertado, nos preparado para enfrentar as lutas do dia a dia da vida dos discípulos de Jesus. Jesus, no texto que lemos, está preparando os seus discípulos para isso. E a Bíblia, como eu já disse, ela fala mesmo de batalha espiritual, do enfrentamento que nós temos diante do inimigo, de lutas difíceis. Por exemplo, Efésios capítulo 6, eu vou ler aqui um trecho para você. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. É preciso uma armadura para encarar essa vida.
para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em torno da qual nós estamos reunidos aqui. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, Deus não disse assim: agora que vocês estão sob os cuidados do bom pastor Cristo Jesus, podem botar o pijama e ir para a rede descansar. Você sabe que não. Nós somos crentes e estamos imunes às batalhas da vida. Mas longe disso, muito pelo contrário. A conversa de Jesus nesse texto é alertá-los para as dificuldades. Jesus está preparando os seus discípulos para a privação que eles terão de sua companhia. Dentro de poucas horas, os discípulos verão a guarda, a polícia das instituições religiosas daquele tempo prenderem Jesus e levá-lo para as tropas romanas, entregá-lo ao exército romano. E o que o exército romano vai fazer? Vai torturar Jesus e matar Jesus. Então Jesus antevê tudo isso, antevê o que isso representaria para a vida dos seus discípulos e prepara os seus discípulos para o choque que seria serem privados da companhia de Jesus. Pense bem, os discípulos não poderiam mais conviver com a companhia mais extraordinária que já existiu. Um amigo de 33 anos, fora da curva, na percepção deles naquele tempo. Quem é esse, que faz os milagres que faz, que diz o que diz? Então esse jovem de 33 anos, amigo, teria sua vida interrompida. Então eles não teriam mais ao lado esse amigo, esse mestre, para resolver os problemas teológicos dele. Eles não teriam mais a companhia desse operador de milagres. Eles não teriam mais a companhia do melhor amigo. Eles não andariam mais extasiados em razão do convívio com o Filho de Deus, que de tanto amor abriu mão da condição de ser Deus para revelar esse amor aos seus discípulos, para revelar esse amor a mim e a você. Jesus está conduzindo a conversa nessa direção. Olha, meus amigos queridos, vocês terão um baque diante da vida. A perplexidade de vocês diante desse mundo louco vai aumentar. Vocês vão se perguntar: que mundo é esse que tortura e mata o melhor exemplar da espécie humana? E essa perplexidade vem até nós até hoje. Vocês vão ficar perplexos, tristes, confusos, desanimados. Vocês vão ficar abalados diante de mais de 115 mil óbitos por Covid registrados desde o início da pandemia. Vocês vão se perguntar: que mundo é esse? O Evangelho não esconde que ficaríamos perplexos diante da vida. Jesus se importa com a vida emocional e espiritual da gente. Jesus se importa com a vida espiritual e emocional dos seus discípulos. E no texto que a gente leu, ele anuncia um tempo muito difícil. Mas existe um contraponto, existe esperança, porque ele diz assim: algum tempo depois, no entanto, vocês me verão novamente. Ele conta para os seus discípulos. Diante do choque, da tristeza, da perplexidade, do desânimo que ele sabe que a gente terá, ele apresenta um contraponto, um suporte para a preservação da nossa sanidade mental, espiritual e mesmo física. A esperança em Cristo Jesus. Algum tempo depois vocês me verão novamente. Em outras palavras, discípulos amados, vocês vão descobrir que a palavra final não está com a morte, está com a vida. Vocês vão descobrir que a última palavra não será dada pela morte, pelo fim aqui nesse tempo, mas será dada pela vida eterna que eu hei de conceder a vocês. E aí, olha só que interessante. Então, o primeiro ponto que eu coloquei foi esse. Jesus, nesse texto, fica claro que Jesus se importa
com a vida espiritual, emocional dos seus discípulos. Ele se antecipa aos fatos, não escondendo que haverá dificuldade, haverá sofrimento, haverá marcas nesse mundo. É um Jesus real lidando com pessoas reais e sabendo que o mundo nos causaria marcas e sofrimento. E aí, diante dessa fala, o texto segue dizendo, alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com mais um pouco e não me verão, e algum tempo me verão novamente? Os discípulos não entendem o que Jesus está dizendo. Olha que interessante isso. Nós estamos diante de 11 homens que são amigos íntimos, discípulos diretos de Jesus, apóstolos, que não entenderam a mensagem. Sabe o que esse texto, diante dessa realidade que eu acabei de afirmar, o que esse texto aponta para mim e para você? Que nós nunca teremos a marca da saúde intelectual plena e perfeita, o conhecimento pleno e perfeito daquilo que Jesus nos ensina. E por que é importante a gente perceber isso? Por que é importante a gente ter a consciência de que a igreja não tem a marca da saúde intelectual plena e perfeita? Para que a gente seja menos severo com os que têm suas dúvidas, com quem questiona a nossa fé, com quem faz perguntas, com quem, diante do sofrimento, questiona Deus. Nós não podemos ser severos, porque nós também estamos nessa condição. Nós temos questionamentos, nós não compreendemos tudo. Todos nós estamos em busca de esclarecimento. Diante disso, diante dessa percepção, nós precisamos estar sempre humildes e abertos à possibilidade de equívocos naquilo que temos ensinado, equívocos naquilo que temos aprendido. Isso é importante para que a gente possa corrigir, para que a gente possa acertar, para que a gente possa rever. Daí a importância de aliarmos estudo da palavra, de buscarmos ferramentas que nos ajudem a ler da maneira correta a Bíblia, buscando também sempre auxílio, orientação do Espírito Santo que Deus deixou enquanto ele estaria ausente. Eu me lembro aqui de algo que o Marcos contou para a gente no domingo passado. O Marcos tem disponibilizado um conteúdo que nos ajuda a ler a Bíblia, ferramentas que nos ajudam na compreensão do texto bíblico. Isso é tão importante. Isso é tão importante. Sabe por quê? Porque o nosso conhecimento é parcial e imperfeito. Esse é o segundo ponto. E nós precisamos admitir isso, pedir graça a Deus para que a gente consiga dizer como o profeta Oséias: queremos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. O conhecimento de Deus, Deus eterno, infinito, é sempre um processo. A gente está sempre conhecendo mais, à medida que caminhamos com Jesus, inspirados pelo Espírito Santo. Isso também me alerta para o seguinte fato, que é importante a gente conviver com os diferentes, com aqueles que pensam diferente da gente, com aqueles que têm uma fé diferente da gente. Uma igreja homogênea em relação àquilo que é periférico, em relação àquilo que não é essencial, uma igreja muito homogênea que não convive com os diferentes, com as diferenças, é uma igreja fadada a não ter uma saúde espiritual legal. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja só de direita não é uma igreja saudável. Uma igreja só de esquerda não é uma igreja saudável. Uma igreja que só tem jovem não é uma igreja saudável. Uma igreja que não tem jovens, né? Uma igreja só de velhos, só de pessoas mais experientes, que não compartilham a sua experiência com quem mais precisa, com pessoas mais jovens, não é uma igreja saudável. Deus nos livre de ser uma igreja homogênea. Nós queremos ser uma igreja heterogênea que encontra sua unidade em Cristo Jesus, porque a ideia é a unidade em Cristo, mas na nossa diversidade, de modo que o mundo veja entre nós uma harmonia cada vez mais rara no mundo, onde os conflitos aumentam por conta das diferenças, das diferentes formas de pensar. João 13:35 está escrito: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem
uns aos outros. Então não é pela homogeneidade, mas é pela unidade na diversidade, fruto do amor. O amor de Deus que se revela em Cristo Jesus. Isso me fez lembrar essa coisa de acolher os diferentes, de conviver com os diferentes, de uma explicação que o padre holandês Henry Nouwen dá para a parábola do filho pródigo. Essa explicação linda está no livro A Volta do Filho Pródigo, escrito pelo padre Henry Nouwen, onde ele diz o seguinte: a parábola do filho pródigo, ela tem o objetivo de nos transformar no pai daqueles dois rapazes, o pai que acolhe, o pai que, sem querer de cara explicações, acolhe os dois filhos que são tão diferentes. Eu quero ser, na minha relação com as pessoas, eu quero ter essa característica de ser acolhedor. Nós, como Igreja de Cristo Jesus, precisamos acolher, que pessoas se sintam acolhidas. Eu posso não ter respostas, eu posso não entender tudo o que Jesus diz, mas eu quero ser acolhedor, porque eu e você e todo mundo, muito mais do que respostas, muito mais do que ter razão, muito mais do que saber tudo, nós precisamos ser acolhidos, nós queremos ser acolhidos. Então, que as pessoas sejam aceitas por nós, tal como são aceitas por Deus em Cristo Jesus. Surge uma pergunta aqui importante, talvez, que a gente pode, quem sabe, conversar nos grupos pequenos essa semana. Para quem você tem sido pai? Para quem você tem sido mãe? A quem você tem acolhido? Quem está encontrando aconchego na sua vida? Jesus nos convida a isso. O texto que a gente lê hoje segue dizendo, Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade sobre esse momento difícil que vem pela frente. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. E aí ele diz algo muito curioso: mas o mundo se alegrará. Eu vou explicar essa expressão já. E Jesus segue dizendo: vocês ficarão tristes, me verão morto, mas sua tristeza se transformará em alegria. A conclusão dessa nossa reflexão de hoje traz o tema dessa reflexão, que é: aguardem o final da história. No versículo 20, o que Jesus quer dizer no final das contas é: aguardem o final da história. Faz parte da vida cristã o choro e o lamento. E aqui Jesus está falando de choro e lamento por sua morte, a dor da perda, a dor da saudade, do luto, do distanciamento em relação àquele que é a nossa fonte de vida, o nosso mestre, o nosso exemplo maior, o nosso Salvador. E ele diz assim: vocês vão chorar, mas o mundo se alegrará. Eu li alguns comentários sobre isso, em que fica muito claro, Jesus não está falando do mundo como todas as pessoas, mas ele está falando dos membros das instituições religiosas daquele tempo. Os religiosos daquele tempo, os pastores daquele tempo, vão se alegrar com o tratamento que Jesus vai receber. Ele vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser torturado e vai ser morto. Quando Jesus diz o mundo se alegrará, pasmem, ele está se referindo aos fariseus, aos rabinos, aos saduceus, a elite religiosa judaica vai celebrar esse momento em que Jesus será morto. Por que será? Eu quero explicar isso para vocês. Por que Jesus diz que a elite, os religiosos do seu tempo vão se alegrar? Porque Jesus tem uma mensagem que não interessa à elite religiosa, ao sistema de religiosidade vigente naquele tempo e vigente ainda hoje. Jesus tem a seguinte mensagem: ele anuncia que homossexuais, heterossexuais, bolsonaristas, petistas, esquerda, direita, centro, negros, brancos, caucasianos, membros das diversas instituições religiosas, ateus, agnósticos, enfim, essa lista não teria fim. Todos, sem exceção, todos, isso inclui eu e você, carecemos de redenção. E os religiosos não gostam dessa mensagem. Por isso eles se alegrarão com a morte de Jesus. Nós, todos nós, somos essencialmente maus, somos fazedores de guerra. E a nós só nos resta nos arrependermos e crermos
que só Jesus pode nos salvar, pode nos livrar dessa condição tão terrível. Todos nós precisamos passar por uma experiência radical de conversão sem a qual a gente não subsiste. Essa é a mensagem de Jesus que não interessa aos religiosos. Por isso ele diz assim: vocês vão ficar tristes, o mundo se alegrará, mas vocês vão ficar tristes pela minha ausência. Mas ele encerra esse texto dizendo: mas a sua tristeza se transformará em alegria. Por isso, aguardem o final da história. Não se adiantem aos fatos dando um veredito final. Eu não sei mais o que fazer. Realmente eu vou à falência, não existe solução para mim. Isso aqui é uma tragédia anunciada e consumada. Jesus está querendo dizer o seguinte, ele está querendo nos chamar a atenção para a importância de esperarmos a providência divina nos revelar o desenrolar da história. Lembrando que a gente não sabe de todas as coisas, só reafirmando isso, o nosso conhecimento é parcial, o que a gente vê agora não é o todo. Eu como pastor, sempre foi uma busca minha, né, procurar honrar as perguntas que me são feitas, os questionamentos que chegam para mim, né? Os pastores, nós temos um certo orgulho com isso, de saber responder todas as perguntas que nos chegam, mas eu tenho aprendido que a gente não tem como responder todas as perguntas. Eu quero aprender a dizer: eu não sei, vamos caminhar com a luz que a gente tem, que talvez seja para dar apenas mais um passo. Quando a gente der mais um passo, essa luz nos dá a possibilidade de dar mais um, e assim consequentemente a gente vai seguindo, caminhando, mas saber dizer: eu não sei, mas eu quero acolher você, porque assim como você não sabe, eu também não sei, mas vamos caminhar confiando que esse Deus está nos conduzindo. Aguardem até o final da história. Esse Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai, ele vai sofrer, ele vai ser humilhado, ele vai ser morto, a gente vai sentir profunda tristeza, a gente vai ter problemas com a vida, a gente vai questionar o sentido da nossa existência. É isso que Jesus está querendo dizer. Mas aguardem o final da história, porque toda essa tristeza, toda essa confusão é por enquanto. O texto diz: toda essa tristeza se transformará em alegria. Não nos foi ensinado que não haveria luta, luto e tristeza, mas nos foi ensinado que todas as coisas contribuiriam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que reconhecem que precisam de perdão, de redenção, para o bem daqueles que creem no poder de Jesus, no amor de Deus que se manifesta em Jesus. A maior dor que a gente possa sofrer na companhia de Jesus é infinitamente e eternamente melhor e contribui muito mais para o nosso bem do que qualquer alegria, qualquer prazer que a gente possa obter longe de Jesus. É por isso que Paulo, que descobriu isso, que aprendeu isso, diz lá em Romanos 8,18: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, nessa conversa de Jesus com seus discípulos, ele diz: vocês ficarão tristes, perplexos diante da vida, mas a sua tristeza se transformará em alegria. Que seja essa a realidade experimentada por nós, por mim, por você, nesse tempo que estamos vivendo agora, de incertezas, de fé, às vezes pequena, de medo, de ansiedade, de falta de esperança. A nossa tristeza se transformará em alegria. Isso é promessa de Deus para mim e para você, garantida em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra seja cravada no nosso coração, gerando em nós vida, a vida que o Senhor nos oferece. E a certeza de que a ladeira desse tempo que estamos encarando
ela é por enquanto, ela terá fim e a nossa tristeza se transformará em alegria, que a gente viva segundo essa verdade, testemunhando o teu amor e a realidade que o Senhor já nos anuncia através da tua palavra. Louvado seja o teu nome. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, as certezas que o Espírito Santo traz ao nosso coração sejam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Jesus disse que toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, e nessa autoridade Ele nos convida a viver, ajudando as pessoas, ensinando e aprendendo a obedecer tudo que Ele tem nos ensinado. Que Deus abençoe a sua semana e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá! És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui e a certeza de um futuro pleno de alegria em Ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Boa semana, até o nosso próximo encontro.